A inteligência artificial. O que um dia parecia coisa de ficção científica, agora está presente em cada detalhe do nosso dia a dia. O conceito de inteligência artificial foi cunhado em 1955 pelo John McCarthy, que numa palestra na Universidade de Dartmouth, ele partiu da seguinte premissa, eu vou ler para vocês. Se uma máquina pode fazer uma tarefa, então uma calculadora automática pode ser programada para simular a máquina. Ou seja, a gente vê que os conceitos de matemática e lógica se fundiram para dar aso ao que é o conceito hoje de inteligência artificial. Então não é um conceito atual, é um conceito já bastante antigo. Ou seja, hoje, passados 70 anos da criação desse conceito, a inteligência artificial já permeia diversos aspectos da nossa vida, como, por exemplo, escolher um caminho no Waze, escolher uma música, uma sugestão de música no Spotify, a escolha de um filme na Netflix ou em outra plataforma, até o que a gente escolhe, o que a gente consome em plataformas como Amazon, Mercado Livre, também são fruto de uma inteligência artificial dita preditiva. Agora, em 2022, tudo mudou. Uma nova tecnologia que foi disruptiva, que é a inteligência artificial generativa, ela balançou as bases do que a gente conhecia como inteligência artificial. Então, isso permitiu o quê? Que nós, usuários comuns de aplicativo de celular, pudéssemos interagir com um aplicativo de chat, perguntando coisas como conversamos com os nossos familiares, e a resposta é incrivelmente rica. Conteúdo é produzido, conteúdo é agregado, a ponto de nos fascinar. Agora vamos fazer a transposição desse cenário para o direito. Imaginem vocês um juiz que consiga julgar com velocidade e boa fundamentação todos aqueles processos repetitivos que a gente tem na vara ou no gabinete de segundo grau, com qualidade, boa fundamentação, atento aos precedentes, a melhor jurisprudência, e com isso, paralelamente, sua fila de trabalho vai gradativamente diminuindo. Não fruto de um trabalho translocado, pelo contrário, um trabalho de qualidade, bem fundamentado. Imaginem vocês, por exemplo, laudos periciais, muitas vezes de difícil compreensão, sendo explicados em termos leigos para um magistrado, para um assistente, para um profissional do direito. Então é isso que a inteligência artificial generativa procura nos dar, nesse vislumbre quase divino, encantador, uma visão sedutora, não é? É isso que a gente chama de justiça ex machina. E de onde que veio essa expressão ex machina? Na Grécia Antiga, a expressão Deus ex machina, ela se referia a um recurso narrativo em que uma situação aparentemente insolúvel tinha uma solução mágica, divina. Máquina era justamente o guindaste que trazia aquele ser salvador que ia mudar completamente a narrativa. A gente tem um exemplo na peça Medeia, em que a protagonista comete atos terríveis, como, por exemplo, até assassinatos. E ao final da peça, como a linha narrativa não tinha solução, seu avô, Hélios, traz uma carruagem de fogo e pinça Medeia de todo o conflito, a levando para um lugar seguro. Isso é um exemplo de uma situação de solução Deus ex machina. Da mesma forma, a inteligência artificial parece muito atrativa, como sendo um botão, um chat que resolve todos os problemas jurídicos. No entanto, em meio a esse fascínio tecnológico, paira a cautela jurisdicional. E foi pensando nisso que a EPM, a Escola Paulista da Magistratura, lança o podcast Justiça Ex Machina, entre o fascínio da inteligência artificial e a cautela na jurisdição. Eu sou o Fernando Tasso, juiz da 15ª Vara Civil Central e coordenador de Direito Digital da EPM, juntamente do desembargador Cláudio Augusto Pedrassi. E hoje, para debatermos esses pontos, nós trouxemos aqui a colega juíza Fabiana Marini, que é juíza auxiliar da capital, e o professor da Faculdade de Direito da USP, Dr. Juliano Maranhão. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, de tudo que eu disse aqui. Primeiro com a nossa colega Fabiana. E aí, Fabiana, você está mais para o fascínio ou você acha que a IA é um motivo de preocupação? Bom, pelo que eu tenho testado, né, no gabinete, com toda a minha equipe, eu sou super a favor e para mim é um fascínio.
Acredito que tem que ter cautela, realmente, sem a supervisão. Eu entendo ser impossível, inviável a utilização da inteligência artificial, mas me fascina muito por ela ser uma ferramenta que a gente tem hoje, né, disponível para não só para o judiciário, mas também para outras áreas, para a gente conseguir lidar com essa demanda que está cada vez maior. E provavelmente a tendência é aumentar cada vez mais, né? Então, acho que... Perfeito. Fabiana, olha, você não está sozinha. A Gartner, que é uma consultoria tida como o oráculo da tecnologia, tudo que a Gartner fala que vai acontecer em 5 anos acaba acontecendo, né? E ela, nos primórdios lá da IA, a preditiva ainda, ela tem uma frase que ficou muito famosa, que a inteligência artificial, ela é um superpoder, ou seja, ela não é o super-herói, ela é um superpoder. Mas é lógico que o super-herói, ele não pode perder a sua essência para a ferramenta ou para a sua capa, não é verdade? Então, está muito bem acompanhada. E o Juliano? Diga lá, Juliano, como é que você vê essa questão da inteligência artificial? Bom, eu vou falar do meu fascínio por um fascinado, né? Que é o Leibniz. O Leibniz, todo mundo conhece como o criador do cálculo, como um matemático, o último dos metafísicos, alguém que também trouxe avanços na física. Onde ele encostou, ele trouxe avanços, né? Mas poucos sabem que a formação principal do Leibniz, a primeira formação dele foi como jurista. E ele, com 16 anos, ele terminou a faculdade de Direito com uma dissertação chamada Dissertatio de Ars Combinatoria. E a tese ali, e algo que ele defendeu, e ele acreditava, era que todos os conflitos entre filósofos ou entre magistrados, entre juristas, poderiam ser resolvidos com um simples cálculo, né? E nisso, a Dissertatio de Ars Combinatoria, na verdade, ele procurava mostrar como todo e qualquer problema pode ser traduzido por uma combinatória de conceitos que poderia estar sujeito a uma análise lógica. Logo que ele se formou, ele foi para Paris, conheceu Pascal, que foi o inventor da máquina de calcular. Ele voltou de lá e fez a própria máquina de calcular, que é uma máquina até mais simples, porque ela é mais geral. Ela chegou a ser... Isso aí, em 1671, acho que foi criada, e ela foi construída a primeira vez lá por 1690. Só que essa era uma máquina um pouco diferente. Não era só para fazer cálculo aritmético, era para calcular conceitos. E era uma ideia muito interessante do Leibniz, né, no sentido, por exemplo, o conceito do homem é uma combinação dos conceitos de animal e racional. Para cada conceito básico, animal, racional, ele atribuía um número primo, né? Então, homem era a multiplicação do número primo atribuído a animal ao número primo atribuído a racional. Toda vez que o sujeito, que a divisão do sujeito pelo predicado desse um número inteiro, a proposição era verdadeira. Então, você poderia calcular a verdade das proposições. Mais para frente na vida dele, ele se envolveu com o embaixador na China e conheceu o Yin e Yang, que é presença e ausência. E ele mesmo desenvolveu uma matemática, uma aritmética binária, né? E o passo seguinte, tem escritos do Leibniz sobre isso, era desenvolver a máquina de conceitos, mas só com uma aritmética binária, presença e ausência. Ou seja, era o início da computação com alguém que acreditava na possibilidade de solucionar conflitos por cálculo. E que ano foi isso, Juliano? Isso aí, a máquina foi idealizada pelo Leibniz em 1671. A questão é que os escritos do Leibniz ficaram muito tempo... ele escrevia margens de outros livros, etc. Tudo que o Leibniz escreveu está na biblioteca de Hanover, só que nem tudo foi publicado. Vão terminar de publicar em 2030, se não me engano. E deixaram os escritos jurídicos para o final. E lá estão aparecendo coisas muito interessantes sobre lógica matemática. Então é um sujeito incrível, né? Genial. Ou seja, talvez esses criadores de agora eles devessem recorrer à antiga escola, não é? Porque é lá que está, digamos assim, os fundamentos da coisa. Ou seja, onde que se perscruta a essência humana, não é? Assim como Machado de Assis foi um competente investigador da personalidade humana, ainda é atual, se lermos ainda hoje. Então, na inteligência artificial, Leibniz, por exemplo, então,
é talvez o seu tataravô fundador, não é? Pois é. Então temos aqui um entusiasta, não é? E alguém que, logicamente, vê que é possível se utilizar a inteligência artificial, mas com mais cautela, eu entendi da tua fala, né, Juliana? Uhum. Então eu vou trazer alguns dados aqui do Justiça em Números, do CNJ. Diz que é o seguinte, o Brasil tem aproximadamente 215 milhões de habitantes. O sistema judiciário nosso tem 94 tribunais, 18.200 juízes em todos os países, em todas as especialidades, 428 mil servidores. A gente recebe 35,3 milhões de processos novos a cada ano. A gente tem pendentes 83,8 milhões de processos. Em média, cada juiz, aqui em São Paulo um pouco mais, né, ele tem uma carga de 7 mil processos e por dia ele profere uma média de 8 sentenças e 100 decisões interlocutórias, sendo que apenas 8% terminam em acordo. O que a gente conclui disso? A gente tem um enorme volume de casos, então pendentes de julgamento, eles crescem a partir de litígios excessivos, inclusive litigância predatória, que é um grande mal que a gente tem, sobretudo aqui em São Paulo, por ser grande, e isso naturalmente excede a nossa capacidade de, com as forças humanas, superar isso. Ou seja, a gente precisa da inteligência artificial. Mas não é só a inteligência artificial. A gente também precisa de pessoas para operarem a inteligência artificial. E aí que vem a pergunta. O que vocês acham da gente delegar funções passíveis de utilização com inteligência artificial à nossa equipe de servidores? Servidores que são selecionados por meio de um concurso público extremamente difícil, são servidores valorosíssimos, não é? E que são, na verdade, quem fazem essa grande máquina se movimentar. O que você me diz, Fabi? Você acha que é possível delegar alguma função e até qual é o limite dessa delegação? Então, por toda essa experiência que eu estou fazendo com a inteligência artificial, inclusive no meu gabinete, com os assistentes, escreventes e também estagiárias, né? Porque os estagiários normalmente são mais novos, então eles têm até um pouco mais de facilidade com a inteligência artificial. O que eu percebo? Que é possível sim essa delegação, mas antes a gente precisa ter um letramento digital. Por quê? Porque não é tão simples quanto a gente pesquisar um roteiro de viagem, né? A gente abre o GPT e fala, eu gostaria de ir para Nova York, faça um roteiro de viagem, e ele te dá uma resposta talvez boa, talvez não tão boa, e aí você vai refinando. Quando a gente fala de uma ferramenta de trabalho, a cautela é diferente, né? Porque a gente precisa de resposta padronizada, a gente precisa de entendimento, de supervisão e mais do que tudo isso, a gente precisa de uma pessoa que saiba formular um prompt adequadamente, um comando, porque ali é que vai fazer toda a diferença, ou que saiba elaborar um projeto, que saiba efetivamente comandar a máquina, porque eu escutei um exemplo na internet que eu achei ótimo. A inteligência artificial é como se você tivesse um Einstein trabalhando para você. Só que se você não direcionar esse Einstein, você não vai conseguir os melhores resultados, né? Então, eu acho que a gente pode explorar a inteligência artificial da melhor forma possível, mas tem que ter um letramento antes, digital, um letramento básico. Então, o que eu percebo na minha equipe de gabinete? Eles estão entusiasmados, só que eu estou delegando de uma forma bem vagarosa para que eles possam entender como funciona a ferramenta, né? É muito bom, como se fosse um computador. Antigamente ninguém sabia mexer tanto em computador, né? E as pessoas usavam máquina de escrever, algumas pessoas ficaram apegadas, mas depois não teve jeito, teve que entrar na onda do computador. Mas você precisa saber utilizar a ferramenta. E com a inteligência artificial, eu acho que vai ser da mesma forma, né? A gente teve que aprender a lidar com Word, Excel, fórmulas, algumas coisinhas. Agora, eu acho que a gente vai passar para um outro nível, que é o nível de você saber elaborar um bom agente. E aí, quando eu falo em agente, cada inteligência artificial tem um nome específico. Não vai falar projeto, o outro vai falar agente, mas na verdade todos são agentes, porque o agente é aquele que a partir de um comando específico com a base de dados dele, ele vai executar uma tarefa. Então, quando a gente fala, tem que saber elaborar um prompt. Sim, se você sabe elaborar um prompt já é algo interessante, mas o projeto em si é que vai fazer a total diferença.
no resultado final, né? Naquilo que você espera. E especialmente nós que estamos lidando com bens preciosos, patrimônio, vida. Então, acho que esse refinamento tem que ser maior ainda na elaboração de um prompt, na elaboração de um projeto, para que você tenha um resultado esperado e supervisionar se realmente aquele projeto está saindo da forma que você esperava. Perfeito, Fabi. Você sabe que a tua fala me faz lembrar um dado interessante de uma pesquisa que diz que os usuários de modelos de inteligência artificial de mais de 30 anos, eles desempenham melhor. Por quê? Porque eles têm um repertório melhor. Então, quer dizer, eles sabem perguntar, eles sabem investigar. E isso, vamos e venhamos, é o que o juiz sabe fazer, é o que o advogado sabe fazer, não é? Então, quer me parecer que nessa área jurídica a gente tem uma boa perspectiva, porque nós somos adestrados praticamente a fazer perguntas. O advogado, ao colher a causa, não é? Ao apreender qual é o fato jurídico que o cliente traz, qual é a demanda que ele traz. E o judiciário, ao instruir o processo, ao identificar os argumentos que estão lá em jogo, não é? Então, quer me parecer que, independentemente da idade, o letramento digital que você fez menção vem ao encontro disso, não é? Então, talvez devêssemos realmente começar por um letramento digital para prover esse tipo de conhecimento bastante rudimentar do que é uma inteligência artificial, da diferença entre a inteligência artificial e uma automação, do que é uma inteligência artificial preditiva, generativa, quais os riscos de se acreditar naquilo que parece mágico. Eu mesmo, confesso, eu aprendi muitas coisas com a inteligência artificial, porque são muitas vezes diplomas de direito estadual, direito municipal, que foram corretamente mencionados e que enriquecem a decisão, dependendo da profundidade que a gente precisa ir. E me conta uma coisa, Juliano, e na advocacia, como que você vê essa questão da delegação dessas atribuições, mais para questões acessórias, para produção de conteúdo? Uhum. Como que você vê? Bom, acho que tanto na atividade de prestação de serviço jurisdicional quanto na advocacia, o que você tem, por enquanto, são ferramentas para dar suporte à atividade do advogado ou do juiz. São ferramentas, se você pensar tanto na IA, nas IAs preditivas, né, que fazem, basicamente, nós lidamos com um texto na área jurídica. Então, o que eles fazem? Classificação de textos jurídicos, busca de informações em textos jurídicos, informações relevantes, e fazem também um rascunho, né, a elaboração, a geração automática de textos. Agora você tem os grandes modelos de linguagem, né, e as IA generativas, que também podem fazer essas 3 tarefas, e até no campo da pesquisa de IA aplicada ao direito, boa parte ela se dá ou no sentido de testar o desempenho das IA generativas para essas tarefas básicas que já vinham sendo feitas, ou então de aumentar sua acurácia, né? E uma outra linha é acoplar capacidade de raciocínio com a capacidade de classificação estatística que essas ferramentas já têm. Porque essas ferramentas, apesar de serem impressionantes, fantásticas, as IA generativas, elas não têm a capacidade de deliberação e raciocínio, né? Então é algo que é uma das fronteiras de pesquisa você incorporar um no outro. Então, para essas tarefas, elas são tarefas que auxiliam aquele que raciocina e implementa uma atividade como a decisão de uma estratégia no caso, por meio do resgate das informações adequadas, ou vai elaborar uma peça, que pode ter uma minuta prévia. Não se fala propriamente numa delegação, né? Quando a gente fala em delegação, seja nos tribunais, seja nos escritórios de advocacia, aí a gente já pensa na IA como um agente que vai desempenhar alguma atividade ou produzir algum resultado que tem efeito para as partes, que tem algum efeito para as partes no processo, ou que tem algum efeito já para o cliente. A gente não chegou nesse ponto ainda, mas eu responderia se é apropriado delegar ou não. Eu diria o seguinte: nós somente vamos estar confortáveis em delegar
quando nós ensinarmos a máquina, já tivermos conseguido ensinar as máquinas a delegarem para um humano quando isso for adequado. Porque quando a gente chegar nesse ponto, em que você tem agentes gerindo, uma IA que gera o acompanhamento do processo no fluxo de trabalho de um escritório de advocacia. Ele faz o acompanhamento processual e pode já sugerir um draft de indicar, houve um tal andamento, esse é um caso de um recurso e já sugere o draft do recurso. E aí, então, o advogado especialista vai avaliar se é o caso mesmo daquele recurso, se o draft está ok, o que vai economizar muito do tempo do trabalho dele, e ele vai poder se dedicar a outras atividades mais estratégicas e lidar com mais casos. Mas vai ter um momento em que a máquina vai ter que ser ensinada a perceber que aquele conteúdo é um conteúdo que foge do padrão daquilo que ela foi treinada para fazer. E aí, então, delegar para o humano. Mesma coisa na atividade judicial. A máquina entender quando esse caso é um caso que demanda a sensibilidade humana para enfrentar aquela questão que foi colocada. Acho que quando a gente tiver máquinas que forem capazes de redelegar, é que a gente vai poder delegar. Perfeito. Você sabe que a tua fala e a fala da Fabiana me deixaram bastante clara essa questão da delegação. E aí eu vou fazer um gancho com a Resolução 615 do CNJ, que foi editada no ano de 2025, da qual, inclusive, participou o professor Juliano Maranhão, eu também participei aqui por São Paulo, nesse grupo de trabalho, que resultou na Resolução 615, que segue a linha da regulação europeia, ou seja, uma norma geral que fomenta de subsídios toda a utilização de IA por toda a justiça. E lá existe a questão do escalonamento de riscos. Então a gente sempre se pergunta, né? Eu posso usar para isso, posso usar para aquilo, tal. E de fato a fala de vocês vem muito forte naquilo que está na 615, ou seja, que é a indelegabilidade da jurisdição. Ou seja, abomina-se o risco de erosão da jurisdição. Então eu vou apenas citar aqui algumas atividades consideradas de baixo risco, mas para que vocês vejam que é possível se utilizar a IA imediatamente, para o que ajuda muito a gente, mas sempre com a supervisão humana. Vejam como todas elas são clausuladas. Eu fiz um resumo aqui. Tá? Então, por exemplo, olha, extração, classificação e agrupamento de dados e documentos processuais para gestão operativa, ou seja, gestão de filas, sob supervisão humana. Esse é um. Identificação de padrões decisórios e precedentes, qualificados para apoio à uniformização jurisprudencial, sem substituir a avaliação humana. Geração de relatórios gerenciais e análises jurimétricas, sem valoração moral autônoma. Elaboração de rascunho de atos judiciais, conforme instruções do magistrado, desde que com supervisão e versão finais atribuídas ao julgador. Tem mais. Avaliação de relevância e valoração dos meios de prova em processos judiciais. Opa, isso aqui já é o alto risco. Olha, eu já estou indo mais além. Não é isso aqui, não. Olha, as de baixo risco estão aqui. Tem mais coisa. Por exemplo, transcrição de audiências. A transcrição de audiências é a última hipótese que se prevê de um risco, está aqui, olha, de um risco aceito, não é? Ou seja, a transcrição daquelas audiências intermináveis, 1 hora, 2 horas, em que nós, artistas, não somos propriamente atores de Hollywood, nem o tema é propriamente um livro interessante, né? Então, a transcrição vem muito ao encontro daquela questão de se eliminar aquele atrito processual na apreensão daquilo que ele traz para a gente. E no aprimoramento ou formatação de tarefas humanas. Logicamente, aqui a gente está falando em correção de ortografia, gramática, estilo, né, de eventuais minutas que são feitas. Então, vejam que tudo está aqui condicionado à supervisão humana. Então, não se tem um risco propriamente dito no uso adequado da IA de uma erosão da jurisdição ou de algo que venha a torná-la inviável. Então, aí eu pergunto a vocês, tudo bem, a gente tem lá o chat, todo mundo aqui já utilizou, já conseguiu resultados bons para esse tipo de tarefa de apoio, mas certamente vocês já passaram por alguma situação, no mínimo engraçada, não é? Vocês têm algum caso para me contar? Para contar para a gente?
de alguma vez que vocês, no começo da utilização da IA, se depararam com uma situação esdrúxula como resposta? Você tem alguma, Fabi? Então, eu comecei a utilizar, na verdade, não utilizar, mas explorar no final do ano passado, quando saiu o comunicado de que o tribunal tinha disponibilizado o Copilot. E aí eu fiquei bem interessada. Falei, deixa eu procurar. E procurei vídeos, né, da Microsoft para entender como funcionava. E comecei a explorar algumas questões com o Copilot. E aí eu pedia para ele fazer alguma minuta e ele gerava, assim, algumas minutas bem diferentes daquilo que eu estava pedindo. E aí eu comecei a entender que algumas inteligências artificiais, elas têm limitações de criatividade, né? O Copilot ele é um pouquinho mais limitado na criatividade. Outros têm uma criatividade muito maior, que é o GPT. O GPT, às vezes, eu pergunto, eu coloco um questionamento, peço para fazer uma abordagem específica de um rascunho, e ele dá uma resposta, assim, extremamente ampla e que não tem nada a ver nem com aquilo que eu tinha pedido também. E depois eu passei para o Claude, que até agora foi o que, para mim, mostrou o melhor desempenho, porque ele não é tão amplo quanto o GPT, que ele dá respostas, assim, extremamente amplas, nem tão restrito quanto o Copilot. Mas dentro desses testes, né, de pedidos de rascunho, porque eu normalmente inseria uma petição para verificar, extrair um resumo daquela petição, às vezes um relatório, porque o relatório demanda um tempo grande da gente. E no relatório não existe absolutamente nenhum conteúdo decisório, né? Então, é algo que a gente pode utilizar muito bem com a inteligência artificial. E às vezes ele dava um relatório e teve um processo que eu peguei no Claude, esse daí foi uma frustração, porque foi com o Claude. Eu peguei e ele começou a narrar a situação, né? E realmente era o que estava na petição inicial, só que bem assim, no meio do texto, ele colocou uma situação que era totalmente, assim, diversa do que tinha na petição. Então ele começou a falar de um assunto, só que era um parágrafo. Então, se não tiver... E depois ele continua como se nada tivesse acontecido no tema da petição inicial. Então, assim, era um parágrafo no meio de um relatório e que se você não tivesse atenção, né, não tivesse lido a petição inicial, talvez não perceberia que tinha aquele conteúdo que era estranho da petição inicial. Então, aí é que eu acho que está o grande segredo, né? Primeiro que é indispensável a leitura do processo, indispensável. E depois, indispensável também a leitura da resposta, porque é aí que você vai fazer uma análise comparativa. E o filtro, né? Acho que o segredo do resultado é o projeto, é o prompt, que é o que mais vai alinhar a sua resposta, para evitar que você tenha o retrabalho, né? E hoje em dia a gente tem um problema com as inteligências artificiais, especialmente com o Claude, que ele tem os tokens limitados. Então, se a gente ficar pedindo para ele refazer o trabalho, chega uma hora que ele esgota os tokens dele e a gente não consegue evoluir e tem que começar tudo de novo. Então, eu acho que é um bom planejamento que você tem que fazer de leitura do processo. Então, em cima daquilo que você extraiu do processo, você vai gerar o seu comando dentro daquele comando que você gerou, em cima de um projeto já criado, e aí você vai ter aquela resposta. Você vai pegar aquela resposta e vai realmente verificar se aquilo está de acordo ou não com o processo. Então, assim, não é uma mágica, como você falou no início do podcast. Não existe um segredo que a gente vai colocar o processo na máquina e ele simplesmente vai te dar a minuta de uma decisão ou de uma sentença e você vai assim, poder fazer aquela decisão sem reler o processo ou sem ler a decisão. Isso é impossível. Isso a gente já tem comprovado com diversos casos que a gente tem visto, né, de pessoas que têm artigos de jurisprudência citadas que não existem, algumas coisas assim. Então, acho que essas são as considerações que eu faço e também o exemplo de, se você não supervisionar, a probabilidade de ter um parágrafo ali que passa e que é diferente daquilo que está no processo é alta. Então, é uma cautela que a gente tem que ter. Mas cautela não é medo, né? Acho que essa é a diferença. O medo, ele paralisa a gente. Ele fala, não vou usar porque deu errado. Tem muita gente que fala assim, eu não vou usar porque deu errado. Fez uma resposta absurda.
E não é assim. Eu brinco com as pessoas que eu converso sobre inteligência artificial. Quando a gente tem um assistente novo, quando a gente tem um escrevente novo e a gente dá uma tarefa para ele, não é na primeira vez que ele vai acertar e te entregar um conteúdo do jeito que você queria. Então, por que a gente quer isso com a máquina, né? E aí, fazendo os ajustes, a gente consegue que ela te entregue um resultado bom, né, dentro daquilo que você espera, mas com direcionamento. O que eu percebi é que se a gente não direcionar, ele, como tem a inteligência artificial, tem um conteúdo tão amplo, que ela não sabe para onde ela vai buscar. Então, ela vai pegando em todos os lugares e até ela formar aquilo que ela acha interessante. Agora, quanto mais específico você for, com todas as informações, com todos os comandos, isso daí não é só com a máquina, com as pessoas também. Se você chegar para um estagiário seu e falar, olha, aqui você faz uma minuta de uma decisão de saneamento com isso, a decisão vai sair muito mais completa do que você fala para ele, faça um saneamento. Ele vai tentar da melhor forma possível, mas às vezes não é aquilo que você esperava. Então, acho que nessa questão da inteligência artificial, a gente tem que ter persistência e cautela. Mas o medo, eu não sou a favor, porque o medo paralisa, né? Mas a cautela faz com que a gente possa se movimentar, mas sempre de olho naquilo que precisa de uma mudança, de um ajuste para chegar no resultado final. Então, por isso que eu sou bem entusiasmada com a inteligência artificial. Perfeito, é o que você diz. Eu acho que a tua comparação com o estagiário, com o assistente, e a primeira vez dele é perfeita, não é? Suponhamos um assistente ou um estagiário muito capacitado, com uma capacidade intelectual boa, não é? Não é de primeira que ele vai acertar. E assim como os modelos de inteligência artificial, eles vão aprendendo, não é? O teu jeito de falar, as expressões, as coisas que você não admite, as coisas que você potencializa, não é? Mas a única diferença do estagiário é que com o estagiário acaba o período do estágio quando ele está bom, né? Exato. A inteligência artificial não, basta renovar a assinatura, não é? Exato. Então, eu lembrei de uma outra coisa. Toda vez que eu tentava fazer um rascunho de uma decisão, o Cláudio usava sempre o mesmo para retomar o objeto. Aí um dia eu dei uma bronca nele. Eu falei, nunca mais faça isso. Ele nunca mais apresentou o texto dessa forma. Então eu acho que Sabe que teve um artigo, saiu recentemente, mostrando o aumento do uso da palavra delve, né, investigar, aprofundar, nos artigos de revistas científicas de medicina. E aí se percebeu que de 2023 e 2024 o uso da palavra delve foi lá para cima, porque é uma palavra que o GPT usa muito. Então, assim, entregou que estava todo mundo, né, usando GPT para escrever, para elaborar a redação dos artigos de medicina. Coitada da pessoa que já usava antes, né? Porque vão achar que foi a inteligência artificial ainda. É verdade. Pois é, Juliana, você mencionou esse fato que veio a público, né? Como a gente também está vendo vir a público diversos fatos, como, por exemplo, o que aconteceu recentemente no STF, em que o ministro Zanin ele identificou que havia diversos julgados citados no recurso que não tinham fundamento, não é? O que você nos traz assim de panorama nesse tipo de mau uso, não é? Esse é um caso de mau uso profissional em que não houve a revisão da peça que foi gerada por IA generativa e que alucinou ali naquele caso. Nem acho que tenha sido um caso de má-fé, como indicou o Zanin, até porque o patrono, ele na peça ainda teve o descuido de deixar, foi elaborado por ferramenta tal, né? Se fosse má-fé, não estaria. Isso ali foi mesmo uma falta de cuidado, é mais um tema para a atuação disciplinar da OAB do que algo que possa prejudicar as partes envolvidas no processo em relação ao andamento desse caso. Acho que as coisas deveriam ser separadas. Já aconteceu também no lado dos magistrados, né, num juiz que também publicou uma sentença que tinha citação a precedentes inexistentes, né? E ali, quando foram perguntar, eles, olha, foi aqui o meu assessor que elaborou. O assessor
culpou o GPT culpou Sam Altman, né? Não, o GPT que não é bobo culpou estagiários, Culpou o provavelmente, estagiário. né? Lógico. Mas ficou essa Coitado do cadeia. estagiário, sempre leva a culpa. Ficou essa cadeia de... O fato é que houve uma falta de letramento, como ela disse. É importante que haja esse treinamento para que o uso seja o uso adequado em qualquer organização, né? Essas ferramentas, né? Até, por exemplo, quando saiu o GPT 3.5, eu até brincava com os meus alunos de direcionar respostas para ele dar respostas absurdas. Porque, no fundo, ele vai calculando estatisticamente aquilo que está mais adequado ou mais próximo dos textos que você coloca no prompt, na verdade, né? Então, algumas brincadeiras eu fazia, por exemplo, perguntar houve alguma presidente mulher no Brasil? Ele dizia Dilma Rousseff, tal. Ele falou, não houve. Não houve uma presidente. E corrigia, né? E ele tentava insistir até que eu apontava de novo um problema. Ele dizia, você deve estar se referindo a presidente da Petrobras. Eu dizia não, até no final que eu dizia não, a minha mãe disse que não houve presidente mulher e a minha mãe nunca erra e nunca mente, né? Bom, se sua mãe disse e tal, então não houve presidente mulher. Então mostrava só para dizer. Quando eu contei isso para minha mãe adorou e passou a ser usuária do GPT, né? Que acredita que ela nunca mente, nunca erra. Mas é importante saber que é uma ferramenta que tem essas falhas e, por isso, deve haver uma governança para revisão dentro da esteira de produção. Se ela vai ser incorporada na esteira de produção de um gabinete, ter um protocolo sobre como vai acontecer esse processo de revisão, de verificação. Nem acho que seja um problema. Alguns dizem, a ferramenta não é feita para pesquisa. Não foi para isso que ela foi desenhada, mas pode servir para fazer pesquisa. Não é um mal em si. O importante é que haja revisão do conteúdo, né? Então, acontecem essas situações por falta de letramento mesmo. Por isso que é importante ter esse treinamento e trocar essas experiências, né? E dentro do tribunal ou dentro do escritório de advocacia, procurar trabalhar quais são os prompts que são mais eficazes e gerando uma inteligência interna dentro de uma organização, né? Porque aqui tem algo muito importante que acontece com as IAs generativas. Quando a gente tinha as IAs preditivas, a decisão sobre seu uso era centralizada na organização, né? As interfaces eram interfaces específicas, nem todo mundo usava. Você tinha que ser treinado para começar a usar. Agora não. Está disponível uma ferramenta que está aberta. Você interage em linguagem natural. A decisão sobre seu uso está descentralizada. Isso apareceu na pesquisa que nós fizemos no CNJ. A grande maioria usa a versão privada. 83% dos servidores que usam não contam ao magistrado que usaram para elaborar, para fazer a sua atividade profissional. Então, tem aqui também o problema de transparência. Então, as IA generativas, como elas têm uma interface muito amigável, elas trouxeram esse problema de descentralização da decisão e, portanto, uma falta de controle sobre como vem sendo usada. Então, dentro de cada organização, é importante retomar esse controle, fazer um estudo, entender nos escritórios, nos tribunais, como elas estão sendo usadas. Aqui, pesquisa que a gente fez para o CNJ, pegou os tribunais em geral, mas talvez valesse cada tribunal fazer no próprio tribunal. Como está sendo o uso, como vem sendo feito, os usos são adequados ou não, e fazer um treinamento e também uma política de governança para retomar o controle, porque o uso, as decisões de uso e a forma pela qual ela é utilizada, por conta dessa facilidade, ele se tornou pulverizado dentro da organização, você não enxerga, né? Ou seja, né, tá disponível, parece mágico, algo divino, não é? Mas a gente está vendo aqui que não é uma coisa 100% confiável, né? E aqui eu trago à baila até aquele paper do Dario Amodei, que é o fundador da Anthropic, que é a empresa que trouxe a nós o Claude, e ele diz, olha,
a gente não sabe explicar como a inteligência artificial chega nas respostas que ela chega. A gente não consegue, não é, fazer o caminho inverso. O caminho é a gente coloca o porco de um lado, sai a linguiça. A gente não consegue colocar a linguiça, sai o porco do outro lado, para saber como é que isso foi feito. Então, eu acho que isso, já dando um fecho aqui, eu acho que isso deixa bem claro, não é, que não existe uma solução ex machina para a justiça, ou seja, não existe botão mágico. A gente está muito encantado com a mágica, mas não sabe como ela acontece, por baixo da cartola, né? Então, eu acho que vocês deixaram muito claro que a supervisão humana, a cautela, a despeito daquilo que a gente espera da inteligência artificial, que ela nos traga um superpoder, né? Não seja o super-herói, a super-heroína, mas que realmente devemos adotar com cautela. Traz uma perspectiva muito boa, não é? Mas, de qualquer maneira, a gente nunca vai se acomodar. Então, o que é um vislumbre de futuro, talvez alvissareiro, ou seja, a função do juiz, a função do advogado, jamais será extinta. E aqui é um jamais com letras maiúsculas, se Deus quiser, não é? Então é isso. Pessoal, se Deus quiser, o Deus ou o Deus ex machina? Bom, aí fica a pergunta, né? Boa. A gente tem que ter em mente que essas ferramentas são as que estão disponíveis no mercado, foram treinadas em documentos gerais, genéricos. Então é normal que elas tenham um desempenho não suficiente quando você pega um domínio técnico como o direito. Mas essas ferramentas estão sendo desenvolvidas, então o campo de pesquisa de IA aplicada a direito, boa parte é dedicada a melhorar a acurácia em diferentes aspectos dessa ferramenta do direito. Futuramente, a gente vai reduzir muito esses problemas de alucinação ou de imprecisão, e essas máquinas vão poder ser utilizadas de uma forma mais adequada e mais eficaz. Mas tudo desde que haja uma governança dentro dos tribunais. Né? Exatamente. Muito bem. Bom, antes de pedir uma palavra final de cada um de vocês, eu acho que eu sintetizaria o que a gente conversou aqui, que a IA é uma ferramenta poderosa, né? Mas o verdadeiro poder está naquele que usa e deve fazer isso com responsabilidade, sabedoria e, sobretudo, cautela. Não é? Então, Fabiana, você tem a palavra para a gente fazer um fechamento, para você dar o seu último recado para a gente. Bom, eu acho que o meu recado foi o que eu disse agora há pouco, não ter medo de utilizar a ferramenta, mas cautela. E testando a ferramenta, assim, pontualmente, pouco a pouco, não queira fazer uma sentença de uma vez na ferramenta, porque você primeiro tem que se habituar à linguagem, à forma, a um projeto, a um prompt. Dar um comando, ver como ela retorna esse comando, sentir exatamente como que ela está trabalhando. A gente não tem como saber como que ela trabalha, mas eu acho que a gente tem um bom feedback de saber se ela entendeu a gente, né? Então, isso ela retorna quando ela traz uma resposta satisfatória. Então, acho que a minha mensagem é cautela, supervisão sempre, em todos os rascunhos, por mais simples que pareça a tarefa, como a transcrição de uma ata de audiência ou qualquer outra tarefa mais simples, também supervisionar, porque é ali que você vai refinando até o momento em que ela te traz uma resposta que esteja satisfatória, sem necessidade de você modificar, mas com a necessidade de você supervisionar. Então, acho que essa é a minha mensagem. Sem medo, mas com cautela. Perfeito, apoiadíssima. Com você, Juliano. Bom, acho que os dois grandes perigos, né, diante de todos os benefícios que a IA pode trazer para a prestação de serviço jurisdicional, os grandes perigos são opacidade quanto ao uso, a forma de uso, e o viés de automação. Você confiar excessivamente nos resultados da ferramenta. Então, como lidar com isso? É importante ter uma governança dentro do tribunal, ou nos escritórios de advocacia, ou mesmo no gabinete dentro de um tribunal, para retomar o controle que está disperso. A decisão sobre usar, como usar e ser transparente ou não. Para promover, então, transparência quanto ao uso e implementar
procedimentos de revisão do conteúdo para que a utilização da ferramenta seja seguro e responsável. Perfeitamente. Muito bem, meus amigos. Eu queria, em nome da diretoria da IPM, agradecer a presença de cada um de vocês, a juíza Fabiana Marini, minha colega de trabalho, Juliano Maranhão, professor que já é habitué aqui na Escola Paulista da Magistratura, parceiro em diversas frentes, não é, Juliano? Muito obrigado por ter vindo. Chegou de viagem hoje, fez aqui um esforço para estar conosco. Isso só demonstra a grande pessoa e o grande professor que você é e sempre representou. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Eu sou o Fernando Tasso e esse foi o podcast Justiça Ex Machina. Até a próxima.